Olá, meu nome é Tessa e eu vou apresentar o protocolo assistencial de condutas nutricionais para pacientes adultos em transplante autólogo de células tronco hematopoiéticas do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Esse trabalho foi construído com a orientação da doutora Luciane Koptik e co-orientado pelo Dr. Marcelo Capra. Os objetivos, então, eram elaborar um protocolo de condutas nutricionais para esses pacientes e os específicos são de determinar quais os instrumentos a gente vai utilizar para avaliação nutricional, as necessidades calóricas, as necessidades proteicas, a indicação de suporte nutricional para esses pacientes, bem como se há necessidade de restringir a dieta, de se fazer a dieta para neutropenia. Protocolos, então, são documentos que objetivam a garantia do melhor cuidado de saúde baseado em conhecimento científico e adaptados à realidade e os recursos dos locais onde ele será aplicado. No transplante, a gente observa pouca sistematização do cuidado nutricional para esses pacientes, bem como muita variação do uso de terapia nutricional nesses pacientes transplantados. Por isso, então, a necessidade da construção desse protocolo. O transplante de células tronco hematopoiéticas é a infusão de células tronco após o uso de altas doses de quimioterapia, com o objetivo de restabelecer a produção sanguínea. Ele pode ser do tipo singênico, que é realizado entre irmãos gêmeos, do tipo alogênico, onde o doador de medula e o paciente são diferentes, são pessoas diferentes, o paciente recebe medula de uma outra pessoa, e do tipo autólogo, onde o paciente recebe a sua própria medula. As indicações, então, para o transplante de células tronco hematopoéticas autólogo são para pacientes com idade igual ou inferior a 75 anos, com doenças basicamente hematológicas, leucemia, linfomas e mieloma múltiplo, e algumas doenças sólidas, alguns tumores sólidos. Para a realização do transplante, então, é necessária a seleção e o preparo desse paciente, onde ele tem que cumprir alguns critérios de elegibilidade e passar por uma avaliação médica e multiprofissional. A coleta de células tronco se dá após a mobilização com o uso de quimioterapia e ou fatores de crescimento. A coleta é feita na crista ilíaca, do sangue de cordão umbilical e, mais comumente, por isso está grifado, nessa apresentação de sangue periférico após estimulação. Passa por um processo de aférese e congelamento de células. O condicionamento se dá, então, com o uso de quimioterapia de altas doses, associado ou não à radiação corporal total, com a intenção de erradicar as células tumorais e permitir a pega das células infundidas. Ocorre a infusão, e esse dia a gente chama de dia zero, de D0 do transplante, e após essa infusão, é esperado um período de neutropenia severa, bem como sintomas do trato gastrointestinal bem importantes, para que depois ocorra a pega medular, que comumente ocorre no 15º dia após a infusão. Aqui uma figurinha, então, para a gente esquematizar como é que funciona o transplante de células do tipo autólogo. Em relação à nutrição, é frequente complicações do trato digestivo, que dificultam a ingestão e absorção dos nutrientes, um aumento importante na demanda metabólica, com a eventual necessidade de uso de terapia nutricional. Então, por isso é importante a gente ter uma escolha da via, uma escolha adequada da via que a gente vai utilizar. A nutrição, então, deste paciente tem intenção de reduzir as complicações, de proporcionar conforto ao paciente, manter o trato digestivo funcionante, minimizando as deficiências nutricionais, mantendo ou melhorando o estado nutricional do paciente e fornecer os nutrientes necessários. É comum a gente o paciente apresentar efeitos colaterais importantes, como mucosite, falta de apetite, diarreia, xerostomia, digeusia, e isso vai interferir, obviamente, no apetite e na ingestão alimentar. A mucosite é um efeito bem comum e bastante debilitante dos pacientes de transplante autólogo, e costuma aparecer ali pelo 4º, 7º dia de infusão. A dieta para neutropenia tem um papel bastante controverso nessa população, pois se pensa que a alimentação pode ser uma porta de entrada de patógenos e contaminação. Apesar disso, as restrições são realizadas em alguns centros, apesar de não existir muitas evidências na literatura suficientes para isso. A metodologia da construção desse protocolo, então, foi baseado na pergunta de pesquisa, onde a gente utilizou o acrônimo PICO,
foram pesquisados protocolos assistenciais de diretriz e clínicas sobre o tema nos sites das principais sociedades clínicas científicas nacionais e internacionais e nas diretrizes do Ministério da Saúde, utilizando as palavras-chave que estão na tela. Foram incluídos os materiais publicados na língua portuguesa, inglesa ou espanhola para pacientes adultos nos últimos 5 anos e excluídos materiais referentes à pediatria e publicados em outras línguas. Foram utilizados, então, para a construção desse protocolo, o Consenso Nacional de Nutrição Oncológica, os guidelines da ESPEN, a Sociedade Europeia de Nutrição Enteral e Parenteral, as diretrizes da BRASPEN, a Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, e o Consenso Brasileiro de Nutrição em Transplante de Células Tronco hematopoéticas, do Einstein. A gente também utilizou a GRI-2 para avaliar a qualidade desses protocolos e essa avaliação foi feita em pares. Então, a gente tem uma demonstração de como a gente fez essa avaliação. Aqui também. E o fluxograma de atendimento que foi elaborado. O que a gente encontrou, então, nesses documentos sobre avaliação nutricional foi o uso da antropometria, da anamnese alimentar e da avaliação subjetiva global produzida pelo paciente, a ASG-PPP, que inclusive a gente já utiliza no serviço. Na antropometria, além do peso e da estatura que é feito pela enfermagem, a gente vai também realizar a circunferência do braço, que vai ser classificada de acordo com os parâmetros de Fries-Anschauer e classificada conforme a equação de Blackburn, e ela pode servir como índice de reserva de gordura e de massa muscular. A percentual de perda de peso e o IMC também são itens que a gente vai utilizar e já estão disponíveis no sistema GHC. Para a estimativa de necessidades energéticas e proteicas, a gente considerou que as principais diretrizes não possuem uma indicação formal para esse cálculo e apenas sugestões de valores para pacientes oncológicos, mas todas possuem um valor bem aproximado de estimativa. Então, a gente optou por utilizar a recomendação do consenso do Einstein, que sugere de 35 a 50 calorias por quilo de peso por dia no pré-transplante e de 30 a 50 quilocalorias por quilo no pós-transplante e de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo por dia. Em relação à terapia nutricional oral e interal, ela vai ser utilizada quando o paciente possuir ingestão oral insuficiente, desde que possua trato gastrointestinal funcionante. A terapia nutricional oral é sempre mais fisiológica e preferencial e tem as suas contraindicações. A terapia nutricional interal vai estar indicada nos pacientes com aceitação de menos de 60% das suas necessidades por via oral, e em virtude das toxicidades gastrointestinais, se sugere na literatura que se for utilizar uma sonda, ela seja colocada, seja inserida até o D+3, até o 3º dia de infusão de célula, quando as questões assim de toxicidade gastrointestinais ainda não estão tão frequentes. A nutrição parenteral vai ser indicada se houver mucosite grave, vômitos intratáveis, ilho paralítico, má absorção ou diarreia prolongada, e nesse caso será acionada a equipe multidisciplinar de terapia nutricional da instituição. A restrição de alimentos crus não será realizada conforme a recomendação de todos os guidelines consultados e os cuidados já realizados pela instituição, relacionados à segurança alimentar, serão mantidos. É fundamental a educação permanente sobre o tema para a equipe assistencial e áreas afins e o monitoramento desses dados. Utilizando, então, os protocolos clínicos, eles servem, então, para direcionar e qualificar as nossas intervenções em saúde e devem ser sempre baseados em evidência científica e levar em consideração os recursos do local onde ele será inserido. Em relação à nutrição e transplante, a gente percebe uma escassez de bons guidelines e protocolos, e os que a gente encontra, a gente percebe que há a importância, da avaliação nutricional e do acompanhamento dos pacientes em transplante. O nutricionista deve ter, então, parte atuante da equipe multidisciplinar, realizando avaliação e monitoramento contínuo de suas estratégias de intervenção. Muito obrigada, deixo o meu contato para qualquer esclarecimento.